Muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão sobre NFTs. Mas afinal, o que é isso de um NFT? O Pavilhão do Conhecimento, por ocasião dos 25 anos da Ciência Viva e da Semana da Ciência e da Tecnologia que estamos a celebrar, resolveu oferecer uma peça de arte digital do artista Lionel Moura com a compra digital de um bilhete. E essa arte digital poderá depois ser convertida num NFT. Podem ver depois como fazer isso. E então achámos que seria mais do que oportuno, aliás, tendo em conta toda a discussão e tudo o que se fala sobre NFTs, fazer aqui uma sessão com especialistas para explicar o que é isso de um NFT, o que é a tecnologia blockchain que permite esse NFT e pensarmos também nos desenvolvimentos económicos que daí podem advir. E para isso congregámos aqui este painel, esta mesa redonda muito especial, que conta com Lionel Moura, o artista, justamente, Miguel Pupo Correia, Mário Ribeiro Alves, Paulo Cardoso do Amaral e Sandra Maximiano. Lionel Moura é um artista pioneiro na aplicação da robótica e da inteligência artificial à arte. Desde o início do século, criou vários robôs pintores e tem-se destacado na arte computacional, com exposições em grandes capitais como Paris, Nova Iorque e Pequim. Em 2009 foi nomeado embaixador europeu para a criatividade e inovação pela Comissão Europeia. Para nos falar de blockchain, temos o Miguel Pupo Correia, que é professor do Instituto Superior Técnico e investigador do INESC-ID, onde coordena o programa de doutoramento em Segurança da Informação. É ainda co-presidente da European Blockchain Partnership, que se encontra a projetar a infraestrutura de serviços de blockchain europeu. Mas já lá vamos saber o que é isso, afinal, do blockchain. Depois, a seguir, temos Mário Ribeiro Alves, que é economista de formação e é CEO e fundador da empresa Taikai, que oferece uma plataforma de criação e gestão de hackathons e desafios de inovação. Fundou o Blockchain Center Portugal e a Startup from the Block, que são ambas comunidades na área do blockchain. Mais uma achega para a nossa conversa, para ficarmos todos a saber o que é o blockchain e para que serve. Temos Paulo Cardoso do Amaral, que é professor na Universidade Católica Portuguesa e coordena o Executive Master in Management com especialização em Digital Innovation, colabora em diferentes mestrados, nomeadamente o de Lisbon MBA e MBAs das universidades de Tsinghua, em Pequim, Tongji, em Xangai e Solvay, em Bruxelas. E, finalmente, temos Sandra Maximiano, a outra mulher deste painel. Isto é uma área muito dominada por homens, é muito difícil. Jovens, raparigas, ouçam, é preciso muita gente para trabalhar nesta área. Espero que se entusiasmem com este painel. A Sandra Maximiano é professora de Economia no ISEG e trabalha nas áreas da Economia Comportamental e Experimental, da Economia Organizacional e do Trabalho, das políticas públicas e de gestão da informação, estudando nomeadamente o impacto do comportamento humano na economia. E temos aqui um aspecto que será certamente muito importante para tudo isto que aqui se vai falar, nomeadamente a arte digital sob a forma de NFT. Vamos começar, talvez, pelo Lionel, porque foi ele que veio ter connosco com este desafio. Como lhe surgiu a ideia de propor à Ciência Viva um NFT? Boa tarde. Foi muito natural porque eu estou muito ligado a um tipo de arte que tem uma relação muito íntima com tecnologia e com ciência, sobretudo até, no meu caso, interessa-me mais a componente científica, depois a tecnológica deriva. E, portanto, vendo a evolução que estava a acontecer com os NFTs, eu achei que nós aqui, o pavilhão devia de facto começar a discutir, porque os NFTs, para algumas pessoas, podem pensar isto é uma moda passageira, é mais uma moda, depois já vem outra. Não, os NFTs vão ter uma influência enorme no futuro, não tenho dúvida nenhuma, por várias razões que depois já podemos falar mais adiante.
Mas, sobretudo, para quem não sabe o que é um NFT, é assim, uma palavra, uma sigla estranha, eu gostaria de explicar de uma forma muito simples, muito básica. Tudo o que é digital vive pela sua própria natureza em computadores ou em telemóveis. Portanto, e a arte digital, por essa razão, vive ou em computadores ou em telemóveis. Sendo uma arte digital, significa que, por outro lado, ela é muito fácil de reproduzir, porque uma vez que está num computador e depois vamos para a internet, pode ser distribuído e pode ser copiado milhões de vezes. O que o NFT vem fazer, exatamente usando uma tecnologia chamada blockchain, que já se vai discutir, é dar a uma obra digital uma qualidade igual a uma obra física, ou seja, a qualidade de ser um único. Portanto, aquela obra digital passa a ser única, só há uma, mesmo podendo ser reproduzida milhares de vezes. Há um exemplo que eu gosto de dar porque é fácil para as pessoas perceberem. Um quadro do Van Gogh, pintado pelo Van Gogh, só há um. Mas depois tem pósteres, está na internet, está milhares de vezes copiado. Mas aquele quadro mantém-se único. Aqui, o que o NFT vem fazer é aquela obra digital, só uma. E depois tem reproduções que aliás, são muito importantes, eu também já lá vou chegar. Portanto, o NFT basicamente o que faz é isto, é dar a qualidade do único a uma obra digital. E hoje em dia já não é uma obra de arte só, é tudo o que se quiser. Tudo o que for digital pode ser transformado num NFT. Tudo. Hoje já há textos, a Nike vende umas sapatilhas virtuais, quer dizer, e o pessoal compra. Compra aquilo como NFT. Tudo o que se possa imaginar pode ser transformado num NFT. E, portanto, nós vamos assistir a uma verdadeira revolução na maneira como nós olhamos para as coisas, como nós olhamos para ele. E eu, para terminar, queria só dizer uma coisa. Explicar uma motivação, porque claro que há muita especulação financeira com isto, porque ao se criar uma obra digital única, ela tem naturalmente um interesse económico muito grande para os colecionadores, etc., passam a ter uma obra única. E há muita especulação, evidentemente. Mas há um outro fenómeno que é o que a mim me interessa mais, que é o seguinte. Muitos jovens hoje, sobretudo jovens, mas não só jovens, preferem ter uma obra de arte no telemóvel do que ter pendurado na sala da casa. Porque a obra que está pendurada na sala da casa, só ele é que vê. Enquanto a que está no telemóvel, ele partilha. E o partilhar qualquer coisa que nós temos no telemóvel, como já percebemos, é hoje uma forma de realização do próprio indivíduo. Quer dizer, hoje qualquer jovem que não partilhe coisas com os outros, coitado, é um isolado, é uma pessoa infeliz. Portanto, o sucesso dos NFTs também tem a ver com essa mudança de atitude face à propriedade. Hoje já não é uma propriedade para ter escondida lá na sala e ninguém ver, é uma propriedade para ser partilhada pelos amigos. Evidentemente que isto tem muito impacto na Ásia, isso é evidente, porque tem uma cultura diferente da nossa, mas em geral é esta também a motivação dos NFTs. Muito obrigada, já ficámos a perceber qual é o problema e também, se calhar, porque as pessoas passam mais tempo a olhar para o telemóvel do que na sala, não é? Uma mudança. Exatamente. Mas eu agora perguntaria ao Miguel, porque a primeira coisa que nós temos que saber é, em termos muito simples, o que é o blockchain? E como é que foi preciso guardar pelo blockchain para podermos, de facto, autenticar desta forma uma peça digital? Muito bem. Portanto, uma dificuldade com a blockchain é que blockchain significa duas coisas diferentes. Okay? Portanto, há uma leitura imediata do que é o blockchain, que é uma cadeia de blocos. Né? Blocos são basicamente conjuntos de coisas, em que as coisas podem ser, por exemplo, uma transação de uma moeda digital, como a Bitcoin, ou pode ser, por exemplo, um registro de um NFT. Okay? Portanto, essas coisas são agrupadas em blocos e depois cria-se uma sequência, uma cadeia de blocos, okay? Que vão sendo colocados numa blockchain e que vão formando uma blockchain. Portanto, isso é uma leitura, também uma forma de organizar
Dados, tão boa como outra qualquer, há muitas, ok? Então é uma coisa que estudamos em informática exaustivamente, como organizar dados, e essa é uma possível. Portanto, a outra coisa é um sistema, portanto, é um conjunto de computadores ligados à internet e que fornecem um determinado serviço. Okay? Portanto, geralmente esse conjunto de computadores é grande, muitas vezes muito grande. No caso da Bitcoin são milhares de computadores, no caso do Ethereum são milhares de computadores, e eles fornecem um serviço. Portanto, e o serviço básico que eles fornecem é copiar cópias, armazenar cópias dessa blockchain. De tal maneira que o sistema é altamente fiável, mesmo que desapareçam 10 computadores em Portugal, 1000 na China, 100 na Austrália, não interessa. Aquilo continua lá. E isso é que é novo e que permite depois criar coisas como os NFTs, ou criar coisas como a Bitcoin, tanto moedas digitais ou criptomoedas, que é o facto de não estarmos a depender de ninguém, mas de computadores que estão espalhados por aí para fornecer um serviço. Portanto, desapareceu o intermediário. Portanto, e isso é a coisa boa e a coisa má das criptomoedas como a Bitcoin. Não há intermediários, não é um país, não é um banco central que gera aquelas moedas, é um conjunto de computadores de pessoas porque sim, ligaram-se àquele sistema e mantêm a Bitcoin a funcionar. Bom, porque sim, porque ganham dinheiro com isso, naturalmente. E, portanto, garante-se a integridade, garante-se a disponibilidade daquele sistema porque ele está lá. Pronto, e depois isso é o que permite os NFTs, como eu já disse. Não é? Portanto, o que é que se guarda dos NFTs nessa blockchain, nos dois sentidos? Nessa blockchain enquanto cadeia de blocos, mas nessa blockchain enquanto computadores espalhados por todo o mundo. Guarda-se uma síntese criptográfica, que é assim um palavrão um bocadinho estranho, também. Em inglês diz-se um hash, ou seja, aplica-se uma função matemática, para aqueles, estamos aqui no pavilhão Ciência e Vida, não é? Portanto, todos percebem matemática, todos lembram o que é que são funções, não é? Portanto, aplica-se uma função matemática que tem uma propriedade muito interessante. É que se aquilo que se puser à entrada for ligeiramente diferente, então a saída o hash ou a síntese criptográfica vai ser diferente. Se aquilo é um quadro feito pela GAN, aqui pelo nosso artista do painel, se coloca, esse quadro é aplicado àquela função, o hash ou a síntese criptográfica vai ser uma. Se alguém chegar lá e mudar um bocadinho de nada, uma coisa praticamente invisível, a síntese criptográfica vai ser completamente diferente. E isso, portanto, permite criar a tal unicidade, a tal integridade da obra. Daí o termos uma peça única, que está registada não num único sítio, um museu, que pode ser assaltado e alguém roubar a peça, mas está o acesso a essa peça está disperso por diferentes computadores com redundância, quer dizer que se um elo falhar, um conjunto de elos falhar, haverá outro conjunto de elos que permite obter a peça. Exatamente, são cópias integrais da blockchain, estão copiados em todo lado, portanto, as sínteses criptográficas dos NFTs estão copiados em todo lado. E isto é um pouco, a internet já funcionava um pouco assim, porque se há uma rede aqui que falha, pode-se fazer a conexão por outros servidores, digo eu, não sei. Sim, a internet funciona assim no sentido de que os computadores estão ligados e poderem cooperar, poderem fornecer um serviço em conjunto. Na internet não era nada habitual, e não é nada habitual, excetuando no contexto da blockchain, ter coisas copiadas em muitos sítios. Okay. Um bocadinho copiadas, sim, não é? Portanto, mas não tanto. Quando acede ao banco, não é? O banco não tem lá um computador, se o computador falhou, deixou de funcionar. Não. Tem uns tantos, não é? Portanto, é normal haver alguma redundância, mas redundância das casas dos poucos, não é? Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. E aqui é mesmo uma informação distribuída. Sim. E se calhar, quando perguntava agora ao Mário, o Mário já tem realizado vários hackathons, portanto conhece bem este mundo, fundou estas comunidades, conhece bem este mundo das pessoas que utilizam esta tecnologia para fazer aplicações. Pode-nos dar alguns exemplos de negócios, de outras tecnologias, de outras áreas onde isto esteja a ser aplicado? Sim. Portanto, antes de mais, o que é um hackathon? Acho que também é importante referir. Sim, se portanto, calhar é uma maratona, é importante sabermos isso. apesar de já ter sido feito aqui pelo menos um, ou mais do que um, não é? Aqui na Ciência Viva, o qual nós, enquanto empresa, tivemos todo o interesse e todo o gosto em participar. Portanto, um hackathon, no fundo, acaba por ser uma maratona tecnológica em que uma entidade ou uma organização coloca um determinado desafio e depois nós temos uma comunidade que dá resposta a esse desafio. E, portanto, competem entre si para conseguir aqui construir soluções inovadoras e que vão dar resposta então a esses desafios, havendo no final, portanto, no fundo, premiados e pode ser só um premiado, como podem ser vários participantes premiados pelas suas soluções. E, portanto, neste âmbito, sendo uma
no fundo, aqui uma metodologia e desafios realmente focados na inovação, nós acabamos por nos deparar exatamente com tecnologias como esta, como a blockchain. Acabamos por nos deparar também com alguns desafios e alguns hackathons também relacionados com NFTs. Inclusive, tivemos muito recentemente na nossa plataforma que estava relacionado exatamente com a criação de um novo mundo, um novo ecossistema para os NFTs aplicados em arte. E, portanto, o nome era o Artathon. E, portanto, o objetivo aqui era realmente construir soluções que permitissem uma fácil acessibilidade, não só de compreensão, mas também de criação, de distribuição de NFTs. E, portanto, o que nós vimos a sair daí foram soluções brilhantes, ou seja, no sentido em que, para muitas pessoas, esta tecnologia parece, de alguma forma, inalcançável. Muitas vezes por falta de informação. Não é que a informação não esteja disponível na internet, porque cada vez mais isso está acessível a todos, mas muitas vezes existem aqui conceitos que são necessários a desmistificar. Estes painéis acabam por servir para isso mesmo. Outra forma é esta criação de desafios que realmente permitem que as pessoas compreendam melhor. E, portanto, um NFT pode não ser somente aplicado à arte. Isso foi algo que nós tivemos a discutir até ao momento, mas pode ser utilizado também noutros âmbitos. E dando aqui um exemplo, na nossa empresa o que estamos a construir agora são NFTs para a certificação dessas pessoas que participam nos nossos desafios, ou seja, nós achamos que isso acaba por ser algo que eles podem adicionar ao currículo, portanto, podem ter certificados para dizerem que, por exemplo, participaram num desafio da Ciência Viva, participaram num desafio da Microsoft, por exemplo, e, portanto, isso tudo agrega valor. E nada melhor do que utilizar esta tecnologia, não é? Que é imutável e que realmente consegue certificar que aquela pessoa realmente participou naquele desafio, que foi um dos vencedores. E, portanto, isso é o que nós estamos agora a construir, porque achamos que realmente faz sentido também para essa área. E, portanto, existem inúmeras áreas no qual isto pode ser aplicado. E, portanto, um NFT, no fundo, acaba por ser um certificado digital sobre um determinado ativo. E, portanto, a arte, acho que é a primeira a olhar para isto e a transformá-lo realmente em algo de valor, não é? Num ativo de valor, mas muitas áreas virão a seguir e muitas, no fundo, formas de explorar este tipo de tecnologia virão a seguir. Muito bem. E, Paulo Amaral, isto vai certamente ter um contributo muito importante na economia, na criação de novas empresas, na dinamização da economia, de uma forma que nós, se calhar, ainda nem conseguimos bem antever. Ou conseguimos? Bolas de cristal não temos, não é? Mas uma coisa é certa, a tecnologia tem vindo a mudar o mundo de uma forma cada vez mais acelerada. Havia de parar agora porquê? Esta é a próxima tecnologia. Se nós voltarmos atrás, o que seria o mundo sem internet? Como era o mundo sem internet? O que é que a internet fez ao mundo? O que é que a mobilidade fez ao mundo? E agora, o que é que a blockchain vai fazer ao mundo? Quando se pensava na internet, para dar este exemplo, que toda a gente consegue imaginar bem, antes da internet, as empresas e as pessoas comunicavam de uma forma mais difícil. E a internet, a única coisa que foi fazer foi aproximar as pessoas e ter acesso à informação. Eu posso publicar a minha informação pessoal, ou empresas, redes sociais, ou sites, e podemos com mais facilidade consultar essa informação. E o facto de reduzirmos esse custo, esse aumento de eficiência, mudou o mundo tal como nós o conhecemos hoje, multiplicado pela velocidade com que a mobilidade permitiu fazê-lo. A blockchain é muito mais do que isso. Porquê? Porque vai mexer basicamente em 3 fatores importantes. O primeiro é mais conveniência. A forma como nós tratamos a informação para trocarmos informação entre nós, até para coisas como o pagamento ou o registro de propriedade ou o direito de propriedade, é complexo. Imagine-se o que é ir a um notário fazer uma escritura. É uma coisa pesada. Uma compra de automóvel implica ali um conjunto de passos, com várias entidades envolvidas. Se toda essa nossa vida, e estou a dar estes exemplos mais práticos para recolher à memória das pessoas, passar a poder ser trabalhada com mais conveniência, tipo fazer uma coisa dessas, comprar uma casa ou 1/1000º de uma casa com a facilidade de fazer um pagamento com uma wallet. Portanto, é o mundo das wallets. E é isso que faz a diferença, é as pessoas passarem a viver o mundo, mesmo aquele que nós conhecemos,
utilizando a conveniência do facto de termos wallets para tudo. Só que a blockchain é mais do que isso. O facto de nós podermos transformar entidades digitais em coisas únicas, como já foi explicado e muito bem explicado, diga-se, permite criar um mundo novo que nós não conhecíamos com a mesma conveniência. E em cima disso, temos a questão da trust, que é a confiança. Antigamente, antes da blockchain, as entidades têm que confiar umas nas outras e depois temos outras entidades que verificam o que é que as outras entidades fazem. Andamos nisto. O sistema financeiro funciona com reguladores e com supervisão. Se nós queremos comprar qualquer coisa, há sempre alguém que certifica que nós... Sempre entidades no meio para isto tudo. Ou seja, o problema da confiança, que é um problema importante, quer para as pessoas, quer para as empresas. Quando a propriedade da autoexecução passa a ser possível, porque a blockchain o torna possível, a autoexecução significa as funcionalidades que estamos habituados, mas feitas para todos ao mesmo tempo, podemos passar a confiar a partir do momento em que se garanta que funcione. A alteração, a propriedade, que é a alteração económica disto, que eu acabei de dizer, é várias ordens de grandeza superior àquilo que foi a alteração, o impacto da internet. E, portanto, quem vem é de facto uma revolução, eu chamo-lhe a quarta revolução industrial, e não sou o único, e vai mexer nos ecossistemas todos. Não podemos pensar empresa a empresa, vamos pensar ecossistema a ecossistema. Não havendo bolas de cristal, não é assim tão difícil imaginar o que é que vai fazer à saúde quando nós dominamos a nossa informação, o que é que vai fazer à arte quando os próprios artistas são donos da informação e não dependem de toda uma cadeia, e por aí fora. E, portanto, vai ser grande, as oportunidades são enormes. Eu só tenho pena de não ter menos de 20 anos. Eu preciso começar era agora. Agora é que vai ser giro. Falou aí em wallet, explica aqui o que é uma wallet, porque uma wallet traduz-se por porta-moedas, mas imagino que sejam porta-moedas para esses certificados digitais, não apenas para dinheiro. É um porta-moedas, tal como nós os conhecemos com a Apple Pay, o Google Pay, as wallets que nós já utilizamos, a própria wallet, sei lá, da Revolut, em que eu envio dinheiro para os meus filhos. Portanto, é uma forma de trocar dinheiro. O dinheiro não, a informação que lá estará dentro, nós utilizamos, por exemplo, eu utilizo a wallet do meu iPhone com os certificados, enfim, os bilhetes de avião. É uma wallet, tem lá coisas, pode ter dinheiro, posso pagar com o Apple Pay, como pode ter o avião. Mas pode ter certificados. Como pode ter qualquer outra coisa. E, portanto, aquilo que acontece é o NFT, de repente também está ali. E tudo se passa à velocidade de uma aproximação da mão, ou com uma leitura de QR Code, ou qualquer outra forma, para transformar de uma forma mais eficiente a maneira como nós vivemos. O impacto económico tem que ser real. Aliás, estou a pensar aqui na minha... Vocês a falar aqui. Tem que ser real, tem que passar pelas pessoas. Nós temos que ver vantagem nisso. E a vantagem vem daí, vem do aumento de confiança, vem da facilidade, da eficiência, do próprio aquecimento económico, porque os mesmos ativos podem ser utilizados muito mais vezes, garantias, enfim, a lista é um rol enorme em cada um dos setores. Sandra Maximiano, então agora pergunto-lhe assim, pessoas, isto é, tem tudo a ver com pessoas. E a minha pergunta era, quanto vale um NFT? Como é que esse valor vai ser estabelecido? E se este mercado terá a mesma, poderá vir a ter a mesma fiabilidade, digamos, do mercado material da arte? Sim, e pronto, podemos tomar a arte como um ponto de partida, mas como aqui também já foi dito, há muito mais para além, né, em relação aos NFTs. E antes até de responder, eu hoje estava a falar com o head da Universidade, do Departamento de Economia da Universidade de Chicago, o professor John List, também das áreas de Economia Experimental e Comportamental, e que trabalha muito em filantropia, e ele estava a referir que as NFTs são muito importantes para a questão de certificação na perspectiva da filantropia, não é? Para dar exatamente, é quase como um elemento de reciprocidade, não é? Portanto, que vamos dar a quem doou dinheiro para alguma instituição, e neste caso como as universidades nos Estados Unidos que sobrevivem tanto, não é? Vivem tanto à base de filantropia, portanto, que estão a desenvolver exatamente NFTs para, tal e qual aqui como a certificação dos colaboradores, portanto, esses certificados, de também dar aos donors, não é? Portanto, há aqui uma potencialidade muito grande. E também outra coisa que ele falou, que acho que é muito engraçado, para a ciência, né? Projetos de investigação, um bocadinho à semelhança do crowdfunding, mas ainda muito mais evoluído, não é? Portanto, eu posso estar a trabalhar num teorema matemático, ainda ninguém sabe muito bem qual é o valor, se aquele paper vai ser publicado ou não, se
potencialmente terá por trás algum prémio, algum Nobel, seja o que for, e começar a tentar vender esse teorema, portanto, transformar esse teorema numa NFT. Portanto, hoje estávamos a conversar sobre isso e as imensas potencialidades, e até que o departamento já da Universidade de Chicago, portanto, Economia, está já a explorar, portanto, nesse sentido. Portanto, aqui é muito mais até do que somente o valor da arte digital. Mas falando aqui valor e falando de pessoas, eu acho que o valor das NFTs é o que as pessoas quiserem, não é? Portanto, basicamente, como qualquer outro bem, há aqui sempre dois valores, um valor funcional, não é? E há o valor mais hedónico, nós chamamos aquele valor mais pessoal, o que nós sentimos por aquele objeto, e falando aqui como se fosse assim um objeto. Mas o valor funcional tem muito a ver com, e aqui também foi falado nisso, não é? Portanto, o facto de eu poder ter na minha wallet NFTs e mostrar aos amigos não só aquela arte em particular, mas pelo facto também de mostrar, tendo umas NFTs que sou conhecedora da tecnologia, e isso dá-me, se calhar, algum status perante amigos e estranhos, não é? Portanto, esse é um valor, não é? Um valor que também que é funcional. Obviamente, o rendimento esperado, quer para quem cria a própria NFT, quer para quem vai comprar, e comprar com uma expectativa se tiver essa expectativa de vender, não é? Portanto, tudo isso é um valor funcional. Depois também há aquele valor emocional de qualquer objeto, não é? Portanto, o facto de termos essa unicidade, essa escassez que está implícita à criação de um número único, dessa unicidade, portanto, que nos dá esse valor. Porque há uma coisa aqui muito engraçada, que também é que se chama o valor do índice biográfico, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, nós sabermos sempre quem foram os antigos proprietários. Portanto, isso, para algumas NFTs, dependendo de quem as for comprando, porque o valor que isso depois pode ter para o futuro comprador, não é? Eu posso até comprar uma NFT, não tanto pelo aquele bem em si, mas porque esteve na posse, não é, do Steve Jobs. Já não existe, não teve a oportunidade de o fazer, mas, portanto, aqui um exemplo. Aqui o valor temos aqui valores mais objetivos e valores mais subjetivos. Agora, é muito difícil também percebermos quanto é que cada NFT em particular vai valer. Não sei, como a arte é muito mais difícil, muitas vezes coloca-se esta questão, estamos a viver uma bolha em relação às NFTs ou não. É muito mais difícil saber do que quando estamos a avaliar, por exemplo, ações, não é? Ações têm um valor, nós chamamos aquele valor fundamental do ativo financeiro, que tem por detrás todo o desempenho das empresas, que de certa forma pode ser avaliado, medido. Quando estamos a falar de arte, tem muito mais a ver com a procura, não é? E o que é esse valor não é tão fácil de calcular, portanto, não é fácil de dizermos se há uma bolha ou não, e há a ver quando é que essa bolha vai arrebentar. Portanto, aqui é muito mais difícil por causa de não haver o valor não ser tão objetivo e ser muito mais produto da nossa procura, não é? Claro, mas isso também acontece, creio eu, aos mercados da arte, e aqui passava Sim. a palavra ao Leonel. Leonel, também pode haver artistas que às vezes estão na moda e depois são esquecidos, ou outros que nunca foram, se calhar, reconhecidos em vida e mais tarde alguém descobre e se tornam grandes referências mundiais. Claro. Portanto, o que acontece já no material vai certamente acontecer no digital. Claro. É evidente que os NFTs vão, desse ponto de vista digamos, do mercado de arte, seguir um bocado aquilo que segue o mercado de arte em geral. Quer dizer, aí não vai haver diferença. E nós hoje sabemos como um mercado de arte é muito especulativo. Quer dizer, nós vemos as obras atingir valores absolutamente injustificáveis, diria eu. Porque há muita especulação, há muito negócio obscuro, muita lavagem de dinheiro, muito investimento de oportunidade. Pronto, isso aí não há nada a fazer, vai acontecer,
Mas eu acho que o que é mais interessante aqui, o que é mais interessante é nós percebermos uma coisa. E agora falou da bolha, e muito bem. Estamos numa bolha ou não estamos? Podemos estar, mas vai crescer muito. Muito, muito nos próximos tempos. Depois um dia há de rebentar, a gente não sabe bem quando. Porque não queria estar a introduzir outros temas, mas não posso deixar de referir uma coisa. Estamos a falar de arte, mas os NFTs não se vão aplicar só, como já se foi dito, a arte. Vai-se aplicar tudo. Tudo o que é digital pode ser transformado num NFT. E nós temos agora um horizonte de curto prazo, não é uma coisa para daqui a 100 anos, que é o chamado metaverse, não é? Onde as pessoas vão comprar NFTs para se vestir, para se preparar para os seus avatares, para o ambiente, para, sei lá, para mobilarem os... Tudo é um negócio brutal no futuro. Vender coisas para as pessoas aparecerem no metaverso. Quer dizer, não é uma evidência. Nel, explica o que é o metaverso. Não, é porque o Facebook, a gente põe, pronto, há umas pessoas que põem, vai a Paris, põe que está na Torre Eiffel para mostrar que viaja, não sei o quê. Mas aqui não vai ser isso. O metaverso, que é uma espécie, vamos lá ver, é um Facebook onde as pessoas estão mesmo, ou as pessoas estão mesmo, ou está um avatar, quem não quer aparecer, arranja um avatar, que é uma réplica de si, e que é o que a maioria das pessoas vão fazer, porque claro que há pessoas que querem se mostrar. Um cantor rock quer aparecer ele, não é? Porque ele vende, o que ele vive de se vender, não é? Portanto, quem se vende a si próprio porque é um ator, ou porque é um rockstar, esses vão aparecer. Mas as pessoas comuns não vão querer aparecer, como é evidente. Pronto. Vão querer algum anonimato. Pronto. E vão aparecer com avatares. Mas esses avatares vão precisar de muito NFT, porque vão ter que comprar coisas. A moda já está a trabalhar em força nisso. Como eu disse, já está a moda. As grandes marcas já estão todas a trabalhar em força nisso. Porque as sapatilhas digitais. A Nike já tem muita coisa já. Quer dizer, portanto, vamos lá ver. O que eu queria só transmitir, porque para além da arte, é transmitir que, de facto, como disse muito bem, isto é uma revolução do tipo da internet. Quando apareceu a internet, foi uma revolução, ninguém percebeu. Ninguém percebeu, quer dizer, sobretudo, nem o meio académico percebeu. Quanto mais o político, bom, andou 10 anos a dormir. Mas a generalidade das pessoas também não perceberam o que é que era aquilo. Os empresários não perceberam que aquilo... Não, quer dizer, não perceberam, pá, isso a gente sabe, não é? Demoraram muito tempo a chegar lá. E não é só em Portugal, foi em geral, não é? Aqui, estamos na mesma. Nós agora estamos no mesmo momento em que apareceu a internet e a malta ficou, isto não sei o quê, talvez já... Não, e vão apanhar, vão demorar algum tempo, vai ser mais rápido, porque isto vai ser, de facto, uma avalanche. Nós vamos, e vai mudar muito o nosso comportamento, o nosso tipo de relacionamento. Não vamos entrar nessa... O metaverso é isso, é estarmos, com realidade aumentada, estarmos nós ou um representante, portanto, uma réplica. E estarmos nós a falar com outra pessoa. Portanto, ou seja, eu podia estar aqui no palco, mas não estar aqui. Estar noutro sítio e estava aqui. E fazíamos esta conversa toda, estávamos todos noutro sítio, mas estávamos aqui a conversar na mesma. Isto é evidente que já se fez e que já existe. Tínhamos aqui quadros pendurados. E tínhamos e elefantes e macacos e coisa por aqui fora. Podíamos ter tudo o que a gente quiser. Portanto, vamos lá ver. Isto vai mudar muito o relacionamento entre as pessoas e, sobretudo, para o caso que estamos aqui a discutir, os NFTs vão se revelar uma tecnologia fundamental.
Mas voltando às empresas, e se calhar vejo que o Paulo está ali com vontade de dizer, isto significa que vamos ter um novo paradigma, porque os contratos, no fundo, qualquer transação pode ser registada e fica registada num blockchain. É isto? Eu queria construir em cima do que foi dito, só para dar uma visão, que é minha, enfim, que é a seguinte. Eu penso que aqui nesta assistência a eBay é um conceito que toda a gente conhece, não é? Enfim, eBay. E a eBay veio alterar os mercados. Porquê? A valorização é sempre uma questão de oferta e procura. Estas vontades funcionais, emocionais, mas a verdade é oferta e procura. Se houver muita gente à procura de uma coisa que é muito valiosa e ela for escassa, vale muito dinheiro. Se for só uma pessoa, não. Portanto, se conseguirmos aumentar a procura, a coisa acontece, a valorização acontece sempre. A eBay veio alterar muito o panorama dos mercados em geral por uma razão, é que de repente eu, através da eBay, passei a poder comprar em qualquer parte do mundo e organizaram-se mercados das coisas mais incríveis na eBay e em cima disso, com redes sociais, naturalmente há coisas que de repente têm procura porque é possível. Ou seja, quando nós passamos para o digital, a lei da oferta e da procura altera-se muito por causa disso. Agora, o que é que isto tem a ver com NFTs? O problema é que quando nós tentamos colocar o digital no digital, ou seja, vou pegar num disco que antigamente... Vou para a eBay com um disco físico. Ok, eu vou vender aquele disco físico. É um. Ou umas X cópias, mas é aquele. Se eu transformar o disco em digital e vou para a eBay vender e me perguntarem, então mostra lá qual é. E eu toco. Ou um quadro, mostro a imagem. Não, agora já tenho. É porque o simples facto de nós mostrarmos a informação, ela já se transferiu. É a diferença entre bem privado e bem público. Claro. Tudo o que é desmaterializado passa a ser bem público. O bem público perde valor por definição. Claro. O que os NFTs vieram fazer foi virar o bico ao prego, desculpa lá a expressão, e transformar outra vez aquilo que era um bem público, que era o digital, seja um quadro digitalizado o que quiserem, outra vez em privado. E fiz isso com tudo, incluindo o dinheiro, imagine-se. Exato. O próprio dinheiro, Claro. que eu não posso fazer uma cópia de uma nota e dizer que é nota, mas eu posso fazer cópia da nota. Mas o dinheiro, afinal, até posso fazer uma cópia, mas afinal é outra coisa. Ora, o impacto de uma coisa destas não só vai atrás do desequilíbrio favorável na valorização dos mercados, como coloca lá tudo o que é digital. Agora, o que é que lá podemos colocar? Não posso estar mais de acordo. Tudo o que é digital é passível. Agora, mais do que isso, e há todo um trabalho a fazer, e isso é que vai mexer nas empresas, é que tudo o que não é digital também pode ter uma representação digital. Claro. Eu não preciso levar a casa comigo para vender. Aliás, não posso. É de forma digital que eu faço no notário. Eu não preciso levar o carro comigo para dizer, toma lá o carro. Com a nota posso, toma lá a nota, dá cá a nota. Mas para um carro tem que ser digital. Quer dizer, digital hoje, através de uma escritura. De repente eu transformo toda essa lógica de direito de propriedade e o DAB7 que utiliza a informação para que nós vivamos, isso é digital, mantendo a propriedade de ser outra vez bem privado. Ao dar esta volta, vamos viver os dois mundos da forma mais perfeita, que é ter o acesso mais fácil e o facto das pessoas poderem aceder mais às redes sociais e por aí fora, mantendo a propriedade por causa do que está de ser bem privado. Agora é pegar na bola de cristal e fazer as contas e ver o que aí vem. Ver o que aí vem. Podemos dar os exemplos todos, portanto, como eu dou aulas, eu e o Miguel damos aulas técnica e católica juntos nestas coisas, o Miguel lá explica também, temos os exemplos todos nos setores todos, porque cada setor, por causa desta lógica, vai ter uma alteração. Por isso é que eu queria começar outra vez. Quem aqui está, que está agora a começar, tem uma oportunidade enorme, porque não vai fazer a mesma coisa que nós já fizemos. O que se vai fazer agora é outra coisa. Jovens que nos estão a ouvir, eu espero que prestem bem atenção. Miguel, a Europa, o nosso país está preparado para esta revolução e a Europa em geral? Ou vamos ter vamos para uma competição, digamos, para a qual não estamos ainda bem preparados? Como é que nos posicionamos? Sim, portanto, o bom e o mau deste mundo da internet e da blockchain, etc., é que toda a gente está ligada em todo o mundo, não é? Portanto, nós não vamos competir em Portugal, não vamos competir na Europa, vamos competir com a Europa, vamos competir com a Ásia, vamos competir com a América do Sul, vamos competir com todo o mundo. Eu acho que Portugal está bem preparado, não é? Portugal tem muita gente bem formada em tecnologia, portanto, como tem a Europa, está preparado, tem conhecimento na área, tem bons informáticos e bons gestores, etc., tem tudo o que é necessário. A competição é dura por ser aberta, não é? Tanto, e por nós quantitativamente não temos assim tantas pessoas, não
Na Europa estão-se a fazer muitas coisas na área, não é? Portanto, existe um observatório de blockchain, existe esta European Blockchain Partnership, de que falámos, há muitas entidades que foram criadas pela Comissão Europeia para que a Europa estivesse à frente disto. Não sei se é o momento de eu falar sobre a partnership ou não, posso dizer brevemente, porque acho que é uma coisa realmente inovadora na Europa, que foi criar uma blockchain para a Europa, okay? Portanto, para os serviços públicos europeus, melhor dizendo. Portanto, aqui há, 2018, um conjunto de ministros europeus assinaram uma declaração a dizer vamos fazer uma blockchain para a Europa. E basicamente o que eles fizeram foi a declaração, aliás. Depois foi preciso descobrir o que era essa coisa, uma blockchain europeia e dos serviços públicos que iriam utilizar aquilo. E criaram, portanto, esta European Blockchain Partnership, criou uma blockchain europeia chamada EBSI, European Blockchain Services Infrastructure. Ok, mais devagar. EBSI, European Blockchain Services Infrastructure. E é isso, portanto, é uma blockchain, portanto, tem muitos nós, embora o número de computadores ainda esteja a crescer, ainda não está estável, tem computadores em todos os países europeus e depois tem mais uns da Comissão Europeia, e vão fornecer serviços públicos. O que é que são esses serviços públicos? Ainda não sabem, não é? Portanto, alguns já se sabe. Sabe-se, por exemplo, que um dos serviços vai ser de identidade, não é? Começa-se a falar agora de haver uma carteira europeia para, por exemplo, a pessoa poder se registar na Amazon, na eBay, na Google e controlar os dados pessoais que fornece a essas entidades. Há outro serviço que para diplomas, curiosamente, não fui eu que inventei, mas para diplomas universitários, a pessoa poder registar o seu diploma em engenharia, medicina, do que for, na blockchain, e alguém, depois ao candidatar-se a outro país, para ir para a universidade fazer um mestrado ou doutoramento noutro país europeu, aquilo é reconhecido automaticamente, sem ser preciso levar o papel e mostrar o selo. Estão a ver? Isto é um selo branco, é verdadeiro e tal. Foi lá na universidade, na Eslovénia, que carimbaram isto. O selo branco é lindo, é um conceito lindo. O selo branco é muito bom. E outras coisas assim. Portanto, estão serviços de migrantes, segurança social, portanto, estão a surgir uma série deles, autenticação de documentos, etc. Não estão a surgir NFTs ainda. Portanto, isto é para serviços públicos, para serviços que têm a ver com cidadãos, com os serviços fornecidos pelos países aos cidadãos. Ainda não são estas coisas que eu diria até mais avançadas dos NFTs, mas precisam de cobertura legal, não é? Portanto, precisam de... Claro. Portanto, esta ideia de ter, por exemplo, um carro ser um NFT, ou um apartamento ser um NFT, etc. É preciso que haja cobertura legal para isso, não é? É um potencial enorme, não é? Portanto, mas ainda falta um bocadinho para chegarmos lá, penso eu. Mário, e como é que tem sido a adesão dos jovens a todos estes hackathons e tudo isto? E comunidades, porque estas comunidades não são necessariamente só estudantes, são pessoas, cidadãos interessados que contribuem. Sim, é curioso que este conceito de NFTs e este conceito de criação de comunidade está muito mais presente nas gerações mais novas do que nas gerações mais antigas. E isso também facilita aqui todo o processo, ou seja, ao contrário de a internet, em que nós precisávamos de uma infraestrutura tecnológica para conseguir realmente saber o que era a internet, portanto precisávamos de um computador, precisávamos de acesso à internet, neste caso, ter um modem e ter o serviço de internet. Hoje em dia isso já está em casa de todas as pessoas, está no telemóvel, está, enfim, em todos os dispositivos que nós temos. E, portanto, cada vez mais, saber o que são estes temas de blockchain, NFTs, acaba por ser muito mais fácil, especialmente para as gerações mais novas, que já conseguem contactar e já conseguem utilizar a internet de uma forma muito eficaz. E, portanto, esse salto acaba por ser muito mais rápido do que foi o salto da internet, exatamente por essa distribuição de informação, digamos assim. E há aqui um conceito muito curioso, que é a aplicabilidade de NFTs para pertencer a comunidades. Ou seja, eu posso criar uma comunidade ciência viva, por exemplo, em que as pessoas que querem assistir a estas palestras, que querem ver, por exemplo, exposições da ciência viva, precisam ter o NFT da ciência viva. Isto, no fundo, acaba por transformar todo o conceito de bilhetes, portanto, de bilheteira, acaba por transformar todo o conceito também de comunidade, ou seja, porque, no fundo, eu consigo mostrar às pessoas que sou parte daquela comunidade, portanto, tenho na minha wallet este NFT que comprova,
E, portanto, cada vez mais isso vai sendo um movimento e cada vez mais eu acho que isso vai estar presente em muitas coisas. E, portanto, dando outro exemplo que eu também acho que é curioso e que, de certa forma, se relaciona com a arte, é a questão da música. E, portanto, podemos, no fundo, criar o conceito também da NFT para o próprio músico que lança as suas canções, que dá concertos e, portanto, em vez de ser a utilização de um serviço centralizado, como a questão do YouTube, do Spotify e de outros serviços, o próprio músico pode vender esse NFT que depois dá acesso à pessoa a assistir a concertos, poder ter acesso a novos álbuns, portanto, poder ter acesso a todas estas questões que estão associadas aqui ao músico. E, portanto, isto está, no fundo, a revolucionar de uma forma transversal tudo o que nós podemos fazer. E, portanto, as gerações mais novas claramente têm aqui uma oportunidade de ouro para conseguir agarrar, para conseguir ir muito mais além. Porque, como foi dito, a concorrência neste momento é total e completamente global. Ou seja, na verdade, com a criação da blockchain, não importa se eu estou em Portugal, China, Estados Unidos ou noutro sítio qualquer. E, portanto, ao aderir a uma determinada comunidade, sendo ela local ou global, eu, no fundo, estou a concorrer com outras pessoas que querem aceder à mesma comunidade ou que querem comprar determinada arte digital de um determinado artista. O que significa que não vai ser eu ir a uma galeria de arte física, ver uma obra de arte e querer comprá-la e tê-la na minha sala e convidar os meus amigos para virem jantar à minha casa e contemplarem a minha obra de arte. Vai ser muito mais eu estar num espaço digital, num metaverso, em que consigo ver as obras das outras pessoas, em que consigo comprá-las e consigo mostrá-las de uma forma global e social que eu realmente tenho aqueles NFTs. Sandra, então vamos assistir a uma formação de novas comunidades e este sentimento de pertença é muito importante para nós, não é? Todos nós precisamos de pertencer a algum lado, a alguma comunidade. Sim, claro que sim. Aqui há muito a questão, e nós chamamos de norma social, não é? Portanto, se essa norma social passar a funcionar com base em NFTs e ter esse sentido de pertença a uma dada comunidade, claro que vamos querer fazê-lo, não é? Muito mais vai haver procura para isso. Mas há aqui também um ponto importante, não há ainda muitas estatísticas sobre o que é que as pessoas sabem sobre NFTs, quem é que está disposto a comprar NFTs, quem é que está disposto a oferecer, não é? Portanto, o supply, desculpem falar sempre um bocadinho em inglês, a oferta e a procura de NFTs, portanto, ainda há pouca informação e para Portugal penso que há muito poucas estatísticas ainda. E ainda vamos passar aquela fase de alguma alguma discriminação no sentido natural, não é? Portanto, os jovens são aqueles que mais acesso vão ter, também mais facilidade na aprendizagem e uma facilidade de perceber. Ainda hoje eu estava a falar, só mesmo por curiosidade, com algumas pessoas da minha geração e um bocadinho mais velhas e outras um bocadinho mais novas, ainda havia muita gente em que não sabe sequer o que é uma NFT, que não tem, que mesmo depois de explicar ainda não conseguem perceber a necessidade ou o porquê, ou achar que é mais uma fad, não é? Uma moda, que vai passar rápido. Então ainda vai haver todo este caminho também enquanto que haja este overlapping de gerações que estão aqui muito disponíveis para beber toda este novo contexto e uma série de outras gerações que ainda é avessa a isto, portanto ainda vamos ter esse trabalho assim como quando apareceu a internet também o fizemos, não é? Portanto ainda vai haver aí um período em que vamos também estar a discutir o que é que isto significa para quem é que vai realmente tirar proveito e ganhar valor sobre as NFTs, quem é que vai ser deixado para trás, não é? Porque quem é que vai perder o comboio e daí podemos depois criar ainda mais diferenciação em termos de rendimento na população, ao nível do conhecimento também, não é? Quem é que vão ser aqueles que vão ser deixados para trás? Portanto, ainda vamos ter aqui todo este período também desta discussão, até
passarmos daqui mais umas gerações à frente e eu achar que vai ser também completamente generalizado para tudo, não é? Portanto, aqui estava a ouvir a questão dos diplomas e enquanto estava aqui a ouvir pensei assim, e as assinaturas? As rúbricas. As rúbricas, as assinaturas. Eu hoje assinei 25 páginas para a FCT, não é? Por um termo de aceitação para um projeto, fora as assinaturas normais, e rubriquei 25 páginas. Rúbricas. E pensei, não é? Estava aqui a ouvir-os e pensei, a assinatura, quer dizer, Venha ao blockchain. para blockchain. Portanto, mas antes, este é um tema, está a abordar também outro tema que nós temos que trazer aqui, que falaram em confiança. Confiança na certificação e também, por outro lado, quando surge uma nova tecnologia, há sempre alguma desconfiança no início, uma fase onde se fazem muitas perguntas e aparecem muitas ideias por aí. Mas eu gostava, antes de continuarmos, de perguntar saber se há perguntas aqui da nossa audiência ou também das pessoas que nos seguem no YouTube. Não sei se há perguntas que queiram fazer já. Já está ali. Sim. Com o microfone. Tem o microfone? Não. Temos que levar um microfone. Porque senão quem está a acompanhar online não ouve. Não há perguntas na base da ignorância. Todas as perguntas são perguntas. Pronto, eu falhei um bocadinho também aqui a parte da introdução, então o conceito de NFT para mim também é um bocado novo. E a minha questão é, pronto, né, o NFT como modo de partilha, digamos assim, de dados, e eu ouvi vários exemplos, nomeadamente da música e tudo mais. A minha questão prende-se um bocado com, então, o que é que difere, por exemplo, uma subscrição numa Netflix com o seu diferente conteúdo, ou eu comprar uma NFT que tem esse conteúdo lá dentro e eu tenho depois a pagar, tenho acesso a todo esse conteúdo. E depois mais tarde também outra pergunta que é quais são os limites do próprio NFT, nomeadamente, por exemplo, numa obra de arte. Um NFT é uma obra de arte ou eu posso ter uma coleção? E quão grande é essa coleção? O que é que limita, portanto, o NFT? E era basicamente isso. Não sei quem quer responder. Sobre a coleção, posso responder? Posso responder sobre outra parte, como quiser. Sim, eu vou responder sobre a coleção. Aliás, muitos artistas o que fazem é exatamente coleções. Eu próprio, aqui para o pavilhão do conhecimento, fiz 1000 obras digitais distribuídas em 10 séries de 100 e naturalmente eu não estive a fazer um a um, senão nunca mais, quer dizer, passava meses a trabalhar. Portanto, o que é que eu fiz? Criei e depois pus um algoritmo a fazer-lhe algumas alterações e o algoritmo fez-me 100 parecidos, todos parecidos. Isto é uma coleção. Muitos artistas estão a trabalhar assim e quando a gente vai ver aos sites, às plataformas de NFTs, a maioria tem 200, 300, 400, todos muito parecidos. Muda as cores, quer dizer, depende. E exatamente depois há pessoas, o que é curioso, os CryptoPunks, os mais famosos, os CryptoPunks são os bonecos, muito simples, muito digitais, muito pixelizados. E depois os CryptoPunks são tudo umas figuras, parecem umas caras, uns bonecos, mas com variantes, com muitas variantes, e o curioso é como é que alguns atingem valores já de centenas de milhares de euros e outros vendem-se por 10. São fenómenos curiosos. Portanto, isso é uma coleção, CryptoPunk é uma coleção, exatamente, e foi uma coleção fantástica por um artista que criou um programa que gera aqueles bonecos. Sim, portanto, em relação acho que a pergunta sobre o Netflix é muito interessante, permite de facto diferenciar muito o que é um NFT e o que é que não é um NFT. Portanto, no Netflix, quando a pessoa paga a subscrição, obtém acesso a um determinado a dados, não é? Bom, os dados são vídeo com som, não é? É streaming de séries, de filmes, etc. Mas basicamente, em termos informáticos, são dados como outros quaisquer, não
Os NFTs não são isso. Não é? Os NFTs são certificados de autenticidade e de posse de uma determinada obra. Okay? Mas é uma coisa pequenina, ao contrário do Netflix, são séries grandes que demoram muito tempo a descarregar da internet, se a pessoa quiser descarregar. Os NFTs não, são apenas um certificado e não o documento em si. Então, há um quadro do Beeple, que ficou muito conhecido, um NFT que foi vendido por milhões pela Christie's, penso eu, portanto, em inglesa, portanto, num leilão, e o quadro apareceu reproduzido em jornais e online aos pontapés. Claro. Né? O quadro, toda a gente conhece o quadro. Né? Claro. Aquilo é uma montagem de fotografias, toda a gente o viu. Agora, só uma pessoa é que tem o NFT que diz, claro, isto é meu. Okay? E pode vender, aliás, e passar a outra. Pois. Portanto, era aquilo que o Leonel disse no início das obras de arte, que existe, exatamente, que é única, mas que depois há pósteres, há reproduções em livros, sim, quanto mais melhor. Portanto, a obra continua a poder mais ser melhor, porque mais a obra se valoriza. Porque é que a Mona Lisa vale tanto? Porque toda a gente no planeta já viu a Mona Lisa. Claro, claro. Ao contrário de uma subscrição, eu beneficio dela, mas eu não posso enviar aquilo, partilhar com mais ninguém que não tenha pago. Posso? Mas não deve. Só que deve. Ou não deve. É um bocadinho aqui como foi dito, não é? Tirar a vantagem, portanto, de um bem público, mantendo essa vantagem do bem público, mas criando valor, tornando o privado. Portanto, explorar os dois mundos ao mesmo tempo. Portanto. Exatamente. Talvez juntasse só aqui Portanto, ficou claro que a obra de arte não tem que estar dentro do NFT. Até pode, que é o caso dos CryptoPunks, que são 10 mil e que têm 28 bytes cada um. E, portanto, podem lá estar dentro. E houve um deles que, de facto, chegou aos 330 milhões. Eu não ia dizer o número, mas o que é fantástico, porque assim, há uma comunidade e as pessoas dizem aquilo interessa-me, aquilo é giro, e começam a falar e, de repente, começa a subir o valor por causa do tal efeito de comunidade. Como aquilo é único, ora é assim, o Beeple, eu tenho a imagem do Beeple no meu computador, são 340 megas. Portanto, nunca estaria em NFT nenhum. O que se vendeu do Beeple foi uma assinatura a dizer aquilo é meu. Bem, vocês podem ter as cópias todas. O que é interessante é que são cópias exatas, não é como o Van Gogh, em que eu tiro a fotografia e depois, quando faço, aquilo não é bem igual. Quando vou olhar para o quadro ao vivo, aquilo tem textura. Não sei, não é, mas neste caso é mesmo exata. A diferença é, alguém tem aquela assinatura. Agora a pergunta é, e o que é que eu posso fazer com uma assinatura? Bom, para estas coisas estáticas posso fazer o que nós já vimos. Para uma coisa como a subscrição, a pergunta está bem feita, imagina que eu pegava no filme e tokenizava o filme e colocava um NFT. O filme, como tem expectativas de ganhos, quando eu comprar o filme, eu compro para que ele seja produzido. Imagine 100 milhões. Eu ponho um token na rua para fazer o próximo Star Wars. Se o próximo Star Wars criar um token e ser assim, a gente faz isto por, nem que seja 150 milhões e vendemos aos bocadinhos. Eu comprava. Porque eu já sei que o Star Wars tem uma expectativa de encaixe mais lá à frente, muito maior do que isso. O que significa que o token vai valer porque ele depois vai internalizar os ganhos do filme. E como é que ele internaliza os ganhos do filme? Como ele é auto-executável, eu, em vez de fazer um streaming na Netflix, era a pergunta que você estava a fazer, é como é que isto funciona. E eu sou assim, eu gosto muito de ir como é que é prático, não é? Streaming Netflix, eu tenho um NFT que me dá direito a um visionamento daquele filme em particular. Portanto, eu não tenho Netflix, eu tenho X NFTs, ou nem que seja um que tenha uma coleção de visionamentos, que vai fazer com que haja um conjunto de micropagamentos para toda a estrutura que está montada em cima do NFT, incluindo o artista. Ou seja, os direitos de autor, não sei o quê. Portanto, o próprio artista que está a criar aquilo, que até pode ser um filme e que tokeniza, não é só a assinatura. É isto que eu estou... Podemos ir muito mais longe na tokenização e ir à auto-execução de tudo o que é o ecossistema a funcionar, incluindo o que é para quem. Começa no investimento e termina no visionamento. E adeus Netflix. Porque, na verdade, já não precisa do Netflix para fazer esse trabalho. Quem diz isso diz tokenizar os quartos de hotel, os táxis, que a Uber faz os táxis, não é? Ganha 20%, então não preciso, e por aí fora. Portanto, se começarmos a olhar para os setores todos, um por um, gostei imenso da Netflix porque é do visionamento, eles são todos reformulados com esta lógica ecossistémica. O que nós temos que pensar não é como é que eu faço a mesma coisa com outra tecnologia. Porque se é para fazer a mesma coisa, não uso outra tecnologia. É o que é que a nova tecnologia permite fazer que eu antes não conseguia. Essa é que é a parte difícil. Por isso é que é giro. Claro. E Mário também queria acrescentar. Só ia fazer aqui uma pequena contribuição em relação à questão da Netflix, que no fundo é aqui complementar ao que disse o Paulo. Portanto, na verdade a Netflix é um serviço centralizado e acaba por ser um intermediário entre a pessoa que está a visualizar aquele conteúdo e quem produz
aquele conteúdo. Ou seja, no fundo, a Netflix é a plataforma que permite aceder àqueles conteúdos. E se nós tivéssemos acesso a poder diretamente contribuir para um determinado filme, ou seja, através da tokenização, e, portanto, conseguir acesso prioritário a poder visualizar aquele filme. Pode ser prioritário, pode ser durante um período de tempo, pode ser um lifetime deal, portanto, pode ser várias coisas, não é? Que no fundo é o mesmo sistema daquilo que era a Blockbuster há uns anos atrás, não é? Ou seja, só que a diferença é, em vez de eu ter que ir a uma loja física, buscar uma cassete e vê-la em casa, eu posso ir diretamente a quem produz e ter acesso direto e, portanto, deixa de haver Netflix. Ou seja, deixa de haver alguém que cobre os 19,90€ por mês, porque eu estou a comprar diretamente a quem produz. E, portanto, isto aplica-se a filmes. E de forma tão fácil quanto uma wallet. Mais simples do que subscrição, não sei o quê. Certo. E ainda acrescentando, para ligar com a questão da confiança, não é? Porque quando pensamos neste sistema e NFTs, perguntamos logo, então, mas confiamos nisto? Mas a pergunta também se coloca nesse sentido, confiamos na Netflix, confiamos numa Kindle, confiamos no eBay. Portanto, também temos que confiar numa multiplicidade de plataformas, enquanto que podemos... Cá está, não centralizar nessa multiplicidade de plataformas e deixarmos de ser precisos esses intermediários. Portanto, nesse ponto, há mais confiança do que menos, não é? Muitas das vezes, e falando exatamente isso, não é, da Kindle, nós não conseguimos fazer nada, nós temos acesso basicamente a ler e pouco mais, não é? Não dá para, nem sequer, esse então nem dá sequer para copiar, um copy-paste, nem de uma frase, nem nada. E a questão coloca-se, né? Se o sistema deixar de existir, portanto, quem é que me garante o acesso àquele serviço, não é? Ou que eu já paguei para usar aquele serviço. Outros vídeos, outras aulas online que uma pessoa compra e diz que é para a vida toda, estão ali numa plataforma e não é para a vida toda, deve aquela plataforma funcionar, não é? Portanto, quando falamos de confiança, eu acho que há muito menos confiança, ou pelo menos deveria haver muito menos confiança nos sistemas como eles são agora. E outra também aqui uma curiosidade, só para pôr aqui com a confiança, em relação também às gerações, é muito engraçado e às experiências, e nessas aí tenho feito também em laboratório, que estas novas gerações confiam mais em algoritmos, decisões feitas por algoritmos, do que até propriamente por humanos. Portanto, quando nós falamos nesta questão da confiança, é também muito subjetivo. Nós pomos essa questão porque pensamos muito em nós e na nossa própria geração. E olhando nas gerações mais novas é completamente diferente. O que é que confiam e em quem confiam, e vê-se aí logo o sucesso da Revolut por comparação às instituições bancárias. Mas neste exemplo justamente que estivemos a falar, mostra-se que isso poderá vir a ser uma nova forma também de crowdfunding, não é? Sim. Porque ao tokenizar essa peça, a pessoa está a obter financiamento para a realizar. Já há quem faça isso para a ciência, para projetos de investigação, em que, exatamente, não é? Portanto, quem quiser financiar um teorema, um gráfico, tendo em conta que pode realmente no futuro aquele teorema, os resultados daquela determinada investigação valerem muito mais do que o valor que temos agora. Portanto, é um investimento e ao mesmo tempo está a ajudar a financiar a ciência. Talvez justifique falar dos Initial Token Offerings. Porque assim, o crowdfunding passou a chamar-se, nesta criptoeconomia, Initial Coin Offerings. Coin Offerings, ICOs. Compram-se criptomoedas na sua emissão e depois elas valorizam e andamos por aí. Entretanto, aparecem os Initial Token Offerings. E há um exemplo muito forte este ano, que é o dos fan tokens, que aparece em Espanha, pela Socios.com, em que os principais clubes de futebol, e agora já não é só clubes de futebol, é automobilismo, ténis, jogos, videojogos e por aí fora, criam fan tokens, portanto, emitem fan tokens que podem ser comprados e podem ser transacionados. E esses fan tokens dão direito a coisas. Sim. Okay? Portanto, acesso, financiamento, descontos e até votações para decisores do clube. Quer dizer, é outra vez as comunidades a funcionar, isto é um alerta porque não é só NFTs, fan tokens são um tipo de NFTs específicos num conjunto de comunidades que são fortes, é o caso atual.
Temos Aliás, aqui perguntas. peço desculpa, o nosso exemplo era o que nós queríamos fazer, mas que não foi possível devido a problemas ainda de criação da wallet. Era o NFT dava direito a uma entrada no pavilhão, lembra-se, não é? Mas ainda há problemas legais, não é? No fundo, de criação do wallet por entidades Tem que ser públicas. tem que ser individual. Porque, veja, por uma entidade pública não pode ter uma wallet ainda. Sim. Podemos discutir isso do ponto de vista jurídico, mas não é o sítio, penso não eu. é- Eu sei, mas estou a dizer, ainda é complicado. Devemos de continuar nessa conversa depois. Temos aqui questões também que vêm do streaming e que estão a colocar a questão ambiental, porque fala-se muito dos consumos de energia. Portanto, temos aqui uma pergunta para o Miguel Correia: como é que se contorna a problemática energética, muitas vezes associada a esta tecnologia? Será que tem resolução ou é um mito? E há também outra pergunta que vem no mesmo sentido, que é qual é o impacto ambiental desta nova tecnologia e se a criação de NFTs pode vir a ser sustentável. Portanto, acho que há aqui duas coisas. Uma é a própria blockchain, que eu creio que não, mas Miguel responda, creio que isto tem a ver com a mineração, mais com as bitcoins. Sim, pronto, as bitcoins de facto têm um problema. Como são milhares de nós em todo o mundo, precisam de chegar a consenso sobre qual é a blockchain. Não é? Eles não chegam a consenso sobre qual é a blockchain, mas todos os computadores que estão espalhados pelo mundo têm que perceber qual vai ser o próximo bloco que é para colocar no fim da blockchain. Não é? Portanto, e depois a seguir para o próximo, para o próximo, para o próximo. Portanto, e para controlar essa geração de blocos, utilizam uma solução, é um puzzle criptográfico, um crypto-puzzle, que reduz a velocidade que isso acontece no mundo, a cerca de um cada 10 minutos, e isso consome muita energia. Okay? Consome muita energia por haver muitos computadores no mundo a tentar. Okay? Portanto, há uma recompensa, quem conseguir ganha dinheiro, bitcoins, e as bitcoins valem muito dinheiro, e portanto há essa, o ónus é ter que gastar energia. Isso é uma característica da Bitcoin, de facto gasta muitíssima energia, e claro, a energia não é uma coisa em grandes quantidades, portanto coloca problemas ecológicos, como todos sabemos. Não é? Pronto, isso não é uma característica das blockchains, é uma característica do Bitcoin. Não é? Portanto, há outras blockchains assim? Okay? Por exemplo, o Ethereum. Há outras que não utilizam nada disso. Okay? Portanto, os NFTs baseiam-se sobretudo no Ethereum, e o Ethereum está a mudar. Como há essas preocupações ecológicas, portanto, eles estão a substituir essa forma de consenso, chamada Proof of Work, e estão a substituir por uma chamada Proof of Stake, que já não exige gasto nenhum de energia. Existe gasto de energia? Sim, todos os computadores gastam energia, os nossos telemóveis gastam energia, as luzes lá de casa não gastam energia, portanto, e os computadores que terão o Ethereum, quando entrar o Proof of Stake a funcionar, também gastam energia. Portanto, mas não é uma característica de todas as blockchains e não será do Ethereum em breve. Okay? Portanto, é uma característica do Bitcoin. Portanto, o Bitcoin penso que não há nenhuma solução para pôr NFTs em Bitcoin. Okay? Portanto, os NFTs são colocados em Ethereum e noutras blockchains. Portanto, neste momento, as que estão baseadas em Ethereum sofrem um bocadinho desse problema. Por acaso, esta solução que foi usada aqui para o evento, né, baseada naquela wallet, não sei se os que instalaram no telemóvel, utiliza uma sidechain. Portanto, basicamente, eles tiram grande parte da computação da blockchain principal, portanto, e assim também poupam energia. Mas o que gasta energia é o funcionamento da blockchain em si, não é cada operação, não é? Eu comprei um NFT, agora eu gastei matei 5 árvores. Não é verdade. Okay? O sistema pode matar 5 árvores, mas não é a compra do NFT que vai matar as árvores. Elas já morrem de qualquer maneira. Sabe seja. Bom, isto não é assim muito não nos deixa assim muito confiantes, mas certamente que quer dizer, não tem a ver com o blockchain, tem a ver com algumas a mineração, com alguns e com a mineração, de blockchain que levam à mineração. Sim. De qualquer maneira, os custos são os custos energéticos associados ao funcionamento dos computadores. Se eu tiver o meu computador ligado a calcular algoritmos para ver se há inteligência extraterrestre, também estou a gastar energia. Exatamente. Claro. Exatamente. Tenho o computador ligado o tempo todo. Claro. Exatamente. Paulo. É que a mineração é uma coisa estranha, não é? Tipo, mas andamos a minerar ouro, mas quer dizer, essa história aqui, a mineração é um mito, porque a mineração só existe. A mineração significa recompensar os nós que gerem a rede, ponto. Porque os nós que gerem a rede têm que ser recompensados. Então são recompensados na própria criptomoeda, porque ninguém lhes vai pagar de outra forma, porque já agora é no ecossistema. Eu só preciso ter mineração quando preciso ter nós que gerem a rede. Quando não é público, eu nem sequer preciso de mineração.
Portanto, é tão tonto quanto isso. Portanto, as situações de gasto de energia só acontecem primeiro nas blockchains que precisam de mineração. Não são todas. Segundo, naquelas que utilizam por favor. E mesmo nessas, só naquelas que permitem que os mineiros joguem uns contra os outros para tentar ganhar as bitcoins. Portanto, de facto é residual. Se nós formos colocar NFTs em blockchains tontas, somos tontos. Não façamos isso, façamos as coisas bem feitas. Podemos dizer quais são as boas, enfim, não é na altura de fazer publicidade, não é um problema. Para ser muito claro, not an issue. Ok. Já agora, acrescentava aqui um ponto que eu acho que é importante de referir, que é este tema do consumo energético relativamente às blockchains, e é certo que algumas realmente têm um impacto maior que outras. Quanto é que isso representa realmente no nosso sistema económico global? Ou seja, se nós pensarmos no sistema bancário tradicional, temos um consumo energético muito superior a, por exemplo, a rede de Bitcoin, Ethereum, ou se calhar até todas em conjunto. Porquê? Porque um banco necessariamente tem uma infraestrutura que consome energia, portanto, seja ela qual for, portanto, todos os bancos têm os seus balcões, têm pessoas, portanto, se nós pusermos a coisa em perspectiva, só aí já estamos a mudar o mundo, ou seja, só aí já estamos a fazer com que esse consumo energético seja muito menor do que um sistema bancário tradicional. E, portanto, se nós pusermos as coisas dessa perspectiva, realmente isso deixa de ser uma preocupação. E, tendo em conta que o objetivo é continuar a inovar dentro desta área, ou seja, blockchain é algo que está em constante inovação e de uma forma acelerada, como já foi aqui dito, nós deixamos cada vez mais ter esse problema, porque cada vez mais surgem novas blockchains com consumos energéticos muito menores e, portanto, eu acho que vamos chegar a um ponto em que isso nem sequer vai ser uma questão. Claro que pela Bitcoin ser a maior de todas e pela Bitcoin ter também uma maior dominância do mercado de blockchains, isso ainda é uma questão que é frequentemente colocada. Mas vai deixar de ser, ou seja, é só uma questão de tempo. E estou certo que daqui a 5 anos já não vamos falar em consumo energético das blockchains, porque isso nem sequer vai fazer sentido. E ficará diluído no consumo energético que todos nós fazemos, às vezes escusadamente por muitas outras coisas. E também talvez relembrar que quando nós estamos a eliminar completamente o papel, porque se todas essas transações ficarem registadas de vez de forma digital e não em papel, vamos estar também certamente a poupar muito e muita água. Podem ver aqui na nossa exposição. Claro. Eu própria nunca mais imprimi nada. Se virem o consumo de água para uma resma de papel, é assustador. Assustador. Portanto, aí o blockchain será certamente vantajoso. Mas este problema de desconfiança surge muitas vezes quando aparece uma nova tecnologia. Eu lembro-me quando apareceram as micro-ondas, que fazia mal, não sei o quê. Havia uma série de telemóveis? De coisas. Os telemóveis, a loucura que foi com os perigos dos telemóveis. Exatamente. E não sei como. E agora o 5G, cada vez que há uma coisa qualquer. E o 4G e o 3G. Já foi assim. Será que quando se passou da pedra lascada para a pedra polida, alguém disse que era um problema. Mas aí está, não havia redes sociais para alertarem para os grandes malefícios da pedra polida. Exatamente. Não, é que temos aqui este efeito manada para o bom e para o mal, não é? Portanto, a mesma lógica que agora vê-se ainda, não é? Com a vacinação para o Covid, não é? Nós temos, felizmente, temos o maior número de pessoas a aderir do que pessoas negacionistas, mas é o mesmo, não é? Temos aqui efeitos ao puxar para um lado ou puxar para o outro, não é? Portanto, aqui vai depender muito de... eu não acredito que existem, em relação às NFTs, não vamos ver aqui os negacionistas das NFTs. Não sei. Não, vai haver, de certeza, uma discussão que vai ter que ser feita, que é a implicação disto no mercado de trabalho. Não é? Portanto, isso é óbvio que é uma discussão num futuro muito próximo, não é? Em relação com qualquer tecnologia vai ter um impacto grande ao nível do mercado de trabalho e daí haver essa resistência. Não sei se é um negacionismo, mas é uma resistência e de certeza que vai haver essa resistência. Mas a aderência espera-se que seja, e
começa a ser bastante, não é? Que ao fim e ao cabo, que é pelo facto de outros aderirem, que cria essa confiança. Portanto, a confiança é dada pelos nossos pares. Não é? Nós sentimos muito mais a confiança em fazer algo porque alguém o fez e alguém que conhecemos também o fez, e a partir daí é natural. Portanto, e as NFTs são, sendo também, tendo muito criam também muito valor pela essa dimensão, essa aderência, a própria confiança vai surgir naturalmente desse movimento. Portanto. Sim, e ao haver, quando existindo mais comunidades a trabalharem nesta área, comunidades fiáveis, que as pessoas encarem com confiança, isso ajuda a promover a confiança. Posso dar um exemplo prático? Isto tem que ser prática, desculpem lá. Confiança, é assim, eu tenho os meus dados na Amazon, na eBay, tenho os meus dados em todo lado. Quero fazer uma compra, perguntam tudo, a data de nascimento. Muitas vezes vou aos aeroportos, tenho que dar os dados todos. Eu invento, é Mickey Mouse, quando perguntam onde é que eu vou, Hollywood, e-mail é sempre holly.com e andamos nisto. Não há paciência. E depois é o RG, havia aquela coisa dos dados pessoais e ninguém se entende. Depois é preciso cumprir a lei, ninguém cumpre, uma festa. Portanto, eu não tenho confiança. Pior, tenho o meu computador. Achamos que é com firewalls e essa coisa toda. Eles entram na mesma. Portanto, a desconfiança hoje é total. Por favor, utilizem todas as contas de e-mail importantes, Double Factor Authentication, não sei dizer isso em português, aquela coisa em dois pá, é obrigatório, não é? Essa, a tecnologia toda. Agora vamos para o mundo das NFTs. Ponto 1, está tudo encriptado. Está tudo, mas na base. Ou seja, eu tenho os NFTs numa caixinha que na minha wallet física, podem ter os vírus todos que quiserem, não entram lá dentro. Aquilo passa no meio dos vírus, não desliga, nem eles ligam, portanto, é assim que eu quero as coisas. Está tudo encriptado, não há problema. Segundo, os dados estão do meu lado, estão na minha wallet. Eu quero fazer alguma coisa na Amazon, levam com o certificado, não levam com os dados. Pois. E se quiserem vender, eles querem vender, não é? Então deem bom remédio, não apanham os meus dados. Se nós vivemos esse mundo e alguém perceber que esse é o mundo, que de facto, pronto, é normal, nós estamos um bocadinho mais à frente, mas quando se perceber que esse é o mundo, alguém vai voltar para trás. Não, a partir de agora não. Vamos voltar a dar os dados à Amazon, que é isso que nós queremos. E guardar os dados em claro nos nossos sistemas, devidamente atacáveis pelos patifes, porque é isso que nós queremos. Não é isso que eu quero. Eu quero tudo encriptado e os dados do meu lado. Portanto, de facto, é mais seguro por definição. Quando perceberem que é assim, não voltam para trás. Miguel, essa preocupação da Europa de criar certidões digitais e de criar uma instituição europeia para a administração vai responder a isto que o Paulo acabou de dizer. Quer dizer, nós vamos passar a ter muito mais segurança nos nossos dados pessoais. Sim, portanto, neste momento há um sistema europeu para a autenticação online, eletrónica, que é o conhecido por EID ou EIDAS, e que em Portugal é o cartão de cidadão e a chave móvel digital. Né? Portanto, são os dois serviços EIDAS portugueses. Não há mais um, mas é menos relevante. O problema é que esses sistemas servem para autenticar em sistemas públicos europeus, não servem para a Amazon, para a Google, para etc. Portanto, houve uma proposta da Comissão Europeia de criar uma wallet digital europeia que vai servir para esse tipo de autenticação, né? Para autenticar-se nesses diversos sítios. Mas estas wallets, portanto, esta identidade digital baseada em blockchain, tem a característica de libertar apenas os dados necessários para o fim que tiver em causa. Né? Por exemplo, se a Amazon... Isso também se vê muito em Portugal, às vezes, com o cartão de cidadão. Né? A pessoa vai a um serviço qualquer e eles perguntam mas qual é o nome do pai, o nome da mãe, o número de telefone, a morada... portanto, e com essa wallet europeia vai ser possível controlar isso. Portanto, eles vão-nos poder perguntar algumas coisas que precisam. Por exemplo, podem precisar do nome, ou podem precisar da morada. Por exemplo, se for uma loja digital, uma loja online que vai nos querer enviar coisas, tem que saber a nossa morada, não é? Mas não precisam de saber o nome do pai, não precisam de saber o nome da mãe, não precisam de saber o telefone, não precisam de saber... Vão saber aquilo que precisarem de saber, sem saberem aquilo que não precisam. Então, as wallets têm essa possibilidade de libertar a informação necessária. Portanto, têm certificados, por exemplo, a provar que eu tenho um curso no Instituto Superior Técnico. E se eu quero mostrar esse certificado perante hoje em dia, portanto, não é? Aqueles que têm um certificado de universidade ou de secundário, ou o que for,
diz lá uma série de coisas, não é? Portanto, qual é o nome do curso, qual foi o sítio onde fez, qual foi a nota que teve, etc. Portanto, com esse tipo de wallets pode-se libertar apenas a informação necessária. Por exemplo, eu posso querer mostrar que tenho um curso superior, mas não quero mostrar a média que tive. Não é? Portanto, pode não interessar, não é? Para aquela universidade não interessa, ou para aquele sítio não interessa mostrar a nota que tive. Ou pode interessar mostrar a nota e não mostrar o sítio onde tive, coisas assim desse estilo. Tenho aqui mais uma pergunta. Ou mesmo não mostrar nada, que ainda é mais giro, não mostrar nada. Por exemplo, eu nasci num mundo em que não se perguntava a idade a uma senhora. Agora não sei, mas no mundo em que eu nasci não se perguntava. E, portanto, a senhora entra num sítio que vende álcool e tem que ter uma idade para beber, não é? Portanto, diga-me lá que idade é que tem. Não se deve. O que é interessante? É que a minha identidade digital, eu poder provar que tenho a idade, mas não digo qual é. Porque há uma entidade intermédia que certifica aquilo que tem que certificar em função de mim, desde que eu me identifique. É isto que a Europa está a fazer com a SEC. Portanto, é mais do que apenas dar o que queremos e controlarmos, é provarmos aquilo que é preciso sem ser preciso. Mesmo a própria morada, eu posso dar à Amazon um certificado que ela vai utilizar junto do CTT para me enviar as coisas. Portanto, a ofuscação da informação passa a estar sob o nosso controle. Isto é um mundo diferente. E esse mundo eu quero. É um mundo mais seguro, é um mundo mais privado, é um mundo mais garantido. E isso eu quero. Portanto, poder comprar um bilhete de comboio sénior sem ter que dizer a idade. A idade, exato. Não tem a vantagem. É mesmo assim. Se tem mais 18, mais 21, mais 65, sem mostrar qual é a idade verdadeira. Sim, preciso dizer. Exato. Preciso. E então, temos aqui a pergunta, como é que se cria um NFT? Como fazer para que o meu NFT seja propriedade única? Instruções. É muito simples. Miguel. É muito simples. Não, força. Eu nunca criei nenhum. Eu já Não, mas vai muito. ser uma plataforma e cria-se, portanto... Pronto, tem que ter OpenSea. uma wallet, é a primeira coisa. Tem que ter uma wallet, que é exatamente para ter o acesso ao blockchain, porque o wallet é que dá. E depois vai ser uma plataforma, e as plataformas todas, já há plataformas em que é gratuito, depois a obra digital, então, e ele automaticamente está ligado à wallet, a plataforma está ligada à wallet e certifica o NFT. É muito simples, mas ainda é mais simples, é ir ao site do pavilhão do conhecimento, está lá tudo explicado. Estão a ver, portanto, é muito simples e nós esperamos com este... Não sei se há mais perguntas, nós estamos mesmo no final. Temos perguntas. As perguntas vêm sempre para o fim. Boa noite para todos. Muito obrigada por esse evento. Está muito interessante de ouvir vocês todos. Eu estou aqui porque eu gostaria de aprender realmente um pouco mais sobre NFT. Há cerca de um mês eu criei a minha página. Tenho um Twitter, já desenhei para aí umas 5 ou 6 coleções. Tenho 2 pessoas que estão me ajudando, porque eu não percebo muito dessa parte técnica de blockchain, Ethereum, e como são feitas as vendas. Nesse momento, eu gostaria de saber se existe alguma comunidade, algum apoio, alguém que a gente possa procurar, né, a nível de ilustração digital. Para quem está começando agora como ilustradores digitais, para vendas de NFT, se tem algum apoio, quem que a gente possa procurar para divulgar a nossa arte, como que a gente tem acesso aos colecionadores, né? Porque tem muitas dúvidas que a gente está começando agora e a gente não tem aonde buscar essas informações todas. Não sei quem é que quer responder. Eu posso responder. Portanto, eu acho que, como em tudo, especialmente numa tecnologia tão nova e tão recente, estas comunidades acabam por ser ainda muito dispersas, ou seja, é preciso realmente começar a interagir com essas pessoas. O sítio mais frequente de interação acaba por ser o Twitter, ou seja, claramente que esse é o sítio em que mais pessoas que estão ligadas a esta área estão lá. Algo que pode ser um exercício interessante é, por exemplo, ir às plataformas como o OpenSea, como o Foundation, ou seja, todas essas acabam por ter, portanto, os maiores artistas dentro desta área de NFTs.
E, portanto, no fundo, eu acho que o exercício acaba por ser interligar com os outros artistas, perceber como é que eles fizeram e, portanto, no fundo, já. Eu já estou em 3 plataformas, inclusive hoje eu lancei uma coleção de 45 peças numa plataforma da Suíça chamada Seven Space NFT, que lá para você mintear as artes são bem mais baratas. Assim, é muito novo, muita informação, e eu não tenho assim conteúdo para responder até as perguntas que eu fico na dúvida. Só que as meninas que me viram como ilustradora digital e me lançaram nesse mercado, elas falaram: olha, você é boa, tem que procurar, tem que estudar, tem que fazer. Eu estou fazendo aquilo tudo. Agora, como que eu vou vender o meu primeiro desenho? Não faço a mínima ideia, mas eu gostaria muito de entrar para esse mercado, né? E quem sabe um dia vender. Mas do ponto de vista da divulgação e da promoção e da venda dos NFTs, é igual ao da arte. Você, quando faz arte física, tem que arranjar uma galeria ou um sítio para expor, depois convida uns amigos, depois vê se alguém quer comprar, e é assim a vida, quer dizer, sempre foi assim. E aqui não é muito diferente. Eu diria, o Twitter é uma boa ideia, mas quem tem que fazer pela venda dos seus NFTs tem que ser você. Exatamente. Nós tínhamos ainda uma não há outra maneira. Depois de estar encontradas são plataformas, não é? São plataformas. Nas plataformas é o início e as redes montam-se em cima disso com redes sociais. Exatamente. Agora faça o seu trabalho. Exatamente. É que não há outra maneira. E deixo aqui, claro que agora, não é, nós vemos NFTs que criaram criaram muito valor, portanto que foram vendidas a preços muito elevados. Claro que isso faz com que também mais pessoas, portanto, estávamos a falar aqui a procura, mas que a oferta ainda é baixa, mas que a oferta vai começar a crescer, obviamente. A concorrência, acho que futuramente, e mesmo para o mercado de arte digital, muito maior até do que no mercado mais tradicional. Portanto, a concorrência será feroz. Portanto, vai ser muito difícil, à partida, pensarmos, e isto depois vai ser como qualquer objeto de arte, não é? Uns com um valor enorme e outros que não vão ter tanto sucesso. Portanto, pois aí se calhar é todo esse esforço acrescido de promoção. Claro que temos aqui, e pensarmos um bocadinho a ligação, os tais influencers e os youtubers que levam aqui uma grande vantagem, não é? Nesse sentido de entrarem também neste mercado das NFTs. Portanto, e aqui por isso é que eu deixei aqui também essa questão há pouco, que é quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, não é? E realmente essas oportunidades que vamos... pessoas com ainda mais riqueza, já conseguiram criar essa riqueza, que agora têm essa grande potencialidade de criar ainda mais riqueza. Portanto, há toda essa discussão de quem é que vai ganhar e quem vai ficar mais para trás, mas que vai ser um mercado bastante feroz, será, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma. Eu acho que temos aqui ainda uma pergunta antes de encerrarmos este debate. 2, muito rápido, por favor. 3. Então, guardaram as perguntas para o fim? Boa noite. Eu queria antes de mais agradecer esta excelente oportunidade de estar a aprender um tópico super interessante. A minha pergunta, já foi falar muito sobre vantagens dos NFTs e eu gostava, neste caso, a privacidade e a segurança que vai trazer ao mundo. Eu gostava de saber um bocado a opinião do painel acerca das desvantagens. Neste caso, porque eu pensei, e já estive a divagar um bocado sobre o assunto, que os NFTs serão essencialmente um bom meio para promover atividades ilegais, tais como tráfico de estupefacientes, lavagem de dinheiro. Eu gostava de saber essencialmente qual é que é a opinião do painel nesse sentido e como é que os governos poderão combater esse tipo de nicho. Posso só perguntar porque é que está a fazer a pergunta? O que é que o levou a pensar isso? Só curiosidade. Estávamos a falar aqui dos CryptoPunks, certo? O que é que me diz que esse CryptoPunk não está a ser basicamente um meio de troca de droga ou de uma pessoa? Não sei se está a perceber. O CryptoPunk é uma imagem, não é? Sim, certo. Pronto. Portanto, o CryptoPunk não é uma questão. O que é que o levou a pensar que pode estar ligado à droga ou assim umas coisas? Imagino, eu estou a vender um NFT, certo? Uma arte digital. Sim. Um quadro digital. O que é que me impede de pensar que isso não está a ser simplesmente um meio de troca, ou seja, uma capa para fingir a minha verdadeira intenção, que é, por exemplo, lavar dinheiro? Tudo bem. Isso não é pergunta, não é? Porque eu posso fingir qualquer coisa e depois acontece outra coisa qualquer. Temos que ligar, tem que haver uma lógica. Isto é informática, isto não é bruxaria, tipo, acontecem umas coisas e depois acontecem outras e a gente não sabe porquê. Não.
Há mesmo relações de causa e efeito, é garantido, isto é trustless, aliás. É auto-executável, o código está lá, é público ainda por cima. Okay? Se calhar ouviu falar alguma coisa de... Notas físicas. É palavra de honra, que eu estou com dificuldade em perceber porque é que põe essa hipótese. Porque nós, para desmontarmos, ela tem que se colocar. A hipótese que colocou não é hipótese. Para colocar a hipótese tem que dizer, não consigo ver qual é, mas tem que dizer qualquer coisa que seja concreta e que nós possamos dizer, olha, está certo ou está errado, é possível. Pode ser que os colegas de painel tenham, mas à partida, sem termos um desenho, um cenário onde isso faça sentido, aquilo que nós sabemos da blockchain é que todas as transações são públicas. Registadas. E as regras a aplicar na blockchain são aquelas que nós queremos que sejam. E, portanto, se for para identificar pessoas, as pessoas são identificadas. Nós é que dizemos como é. Podem aparecer blockchains que façam coisas esquisitas para que as pessoas se coordenem de outra forma com pseudo-anonimato, já fazem hoje na Dark Web. Não é diferente, nem é melhor, nem é pior. Podemos controlar isso, tanto como controlamos hoje. Com uma dificuldade para quem utiliza a tecnologia. É que, como é mais pública, vão ser aflitos. Agora, é uma guerra de gato e o rato, claro, vão haver questões. Podemos discutir, é um bocadinho... chegar um bocadinho mais longe, mas vou-te só dar uma pista. Os grupos... vou dizer isto da seguinte forma. A polícia adorou colocar cá fora a informação de que as criptomoedas eram fantásticas para a lavagem de dinheiro. Porque foi a melhor maneira de os apanhar. E eles acreditaram que foi fantástico. Portanto, depois tínhamos grupos, isto é real, tínhamos grupos terroristas a fazer financiamentos com QR codes a dizerem coloquem aqui o dinheiro, e foi assim que os apanharam. Há formas de ultrapassar o Monero, há assim umas coisas, mas não é fácil. Pronto, estão um bocadinho mais aflitos do que com a Dark Web. Podemos ir para esses exemplos, mas globalmente é-nos mais favorável para quem está do lado bom, porque é mais transparente. Mas, se alguém ainda mais, de acordo, estejam à vontade. Tínhamos ainda mais duas perguntas. Eu, se calhar, ouvíamos primeiro as outras perguntas e depois respondia se continuava-se. Olá, boa noite a todo o painel. Estávamos há bocado a falar, efetivamente, a questão de o NFT ser uma coisa única, ou seja, depois de registada é uma coisa efetivamente única, e depois fez-me lembrar da seguinte questão. Efetivamente, vamos pressupor, crio um guião de um filme, por exemplo, de cinema. O guião está criado e eu vou registá-lo em meu nome. É uma entidade física registada ao meu nome. Eu posso criar um NFT desse mesmo guião. Ou seja, eu posso ter o mesmo artigo fisicamente e digitalmente. O que significa que, e aí é que eu gostaria de perguntar ao painel nesse sentido, se isto faz sentido, eu posso ter o mesmo artigo com um valor comercial físico diferente do virtual. Correto? Tipicamente, um NFT é uma representação digital daquele ativo, sendo ele físico ou sendo ele digital também. O que significa que, tipicamente, o valor vai ser, se não for o mesmo, vai ser muito aproximado. Ou seja, isto é a mesma coisa que eu ter um NFT da Mona Lisa e pensar que o quadro físico da Mona Lisa vale mais do que o meu NFT. Se ele é uma representação, à partida o valor vai ser o mesmo. A não ser que o NFT seja de uma coisa completamente diferente. Okay? E, portanto, o que acontece, tal como já foi dito aqui em vários exemplos, é que o mercado atua. E, portanto, o preço que existe no bem ou no ativo subjacente vai ser o mesmo que existe no NFT. Mais uma vez, o NFT é um certificado digital que aquilo existe e que aquilo é detido por alguém. E, portanto, é a forma de, portanto, ao venderes o NFT, no fundo estás, de certa forma, também a vender o guião ou a propriedade intelectual desse guião. Qual é a vantagem aí? A vantagem é que, em vez de teres que preocupar com estas questões de registar essa propriedade intelectual, por exemplo, no caso de uma marca, eu crio uma marca e, portanto, tenho que passar por um processo burocrático até conseguir o registro daquela marca. Eu, ao utilizar a tecnologia dos NFTs, claro que depois entra aqui a questão legal, não é? Que pode não ter esse vínculo legal, mas para todos os efeitos eu estou a criar aqui um certificado digital daquela marca. E, portanto, eu estou a comprovar que aquilo foi criado por mim. E que depois posso transferir para outra pessoa e posso vender a outra pessoa. Mas, portanto, isso é o que realmente representa um NFT. E, portanto, respondendo à tua questão diretamente, tipicamente
uma coisa está associada à outra. Eu tenho uma ideia um bocadinho diferente, que é assim, ou estão ligadas ou não estão. Certo. Se são diferentes, meu amigo faz o preço que quiser de cada uma. Se estão ligadas, é a mesma coisa. Exemplo, Glenfiddich, gosta do whisky? A Glenfiddich vendeu uma garrafa por $12.000. Já não sei se foi euros, whatever, 12 mil qualquer coisa. E se alguém a beber, quer dizer, quem tiver um NFT pode beber a garrafa. Está a ver a ligação à coisa física, a gente gosta destes exemplos. Eu adorava experimentar. Com uma condição, é quando a beberem o NFT é destruído. Got it? Mas alguém tem que garantir isso. Neste caso é a própria Glenfiddich. Se for ao site da Glenfiddich está lá. Portanto, é a lógica de ou liga ou não liga. A questão liga é como. Neste caso foi Glenfiddich, não precisa de lei nenhuma. Se for uma casa ou um carro é diferente. Exato. É tão simples quanto isto. Até porque é complicado se pensarmos num quadro, não é? Em um quadro que esteja, sei lá, está num museu e há uma NFT que liga esse quadro. Se o quadro for roubado, o que é que vamos fazer, não é? Vamos compensar a pessoa que tem NFT. Portanto, tudo isso em termos contratuais tem que ser claro, não é? Essa própria ligação. Exatamente isso. Temos ali ainda outra pergunta, se calhar ouvíamos, esta é a última pergunta. Olá, boa noite, meu nome é Rodrigo, obrigado por esse encontro. Só fazendo uma parte, se eu não me engano, 50% ou mais dos sistemas operativos de bancos hoje funcionam em COBOL, então tem um grande legado tecnológico que vai diretamente a essa questão da energia. Mas minha pergunta ela vai na direção, eu não sou uma pessoa de teoria da conspiração, mas eu tenho uma pergunta, quando vamos utilizar o blockchain em favor da democracia? Eu entendo que hoje certos temas podem ser discutidos diretamente, hoje eles são discutidos através dos nossos parlamentares. Quando vocês acreditam que vai haver uma evolução nesse sentido da deliberação das coisas comuns? Aí tem uma pergunta que vai no extremo oposto. Será que o blockchain e essa plataforma aberta ela não passa a ser um problema para o establishment? Por exemplo, estamos falando da Comissão Europeia, tendo um órgão centralizador de identificação e etc. Hoje, falando em um establishment, será que essas pessoas não vão, via regulação ou outras medidas, atrasar esse desenvolvimento, atrasar esse processo democrático? Isso é só uma curiosidade e, novamente, não sou uma pessoa de teoria da conspiração, mas eu queria entender quando vamos utilizar isso da maneira correta. Não sei se algum colega... Eu tenho resposta, mas não quero monopolizar. Eu sou muito chato. É assim, repara o seguinte. Tudo o que não está legislado, pode fazer o que quiser. Sim. Não é uma questão. E, portanto, compra NFTs, o que quiser fazer. Tudo o que estiver legislado, é essa que é a questão, não é? Porque é a legislação que vai dizer. Tem que se identificar, as regras todas nós queremos. A legislação é definida democraticamente. Ou seja, as pessoas em que nós votamos e que depois vão aprovar as leis que nós queremos. Espero que façam um bom trabalho. Se fizerem um mau trabalho, estamos tramados. Qual é o meu conselho? Votem nas pessoas que vão fazer as coisas bem. É tão simples quanto isto. Porque é inelutável, isso não volta para trás. Vão haver leis e elas vão ser aprovadas. E o esquema é complicado. Passa por Bruxelas, e há aqui esta relação toda, podemos discutir. E, portanto, é um reflexo direto da democracia. Esta tecnologia não é diferente da internet. Veja bem o que a internet, em particular a web, está a fazer às democracias. Com todos os negacionismos por aí há, incluindo a própria liberdade no dia 5 deste ano, em que atacaram o Capitólio e mataram pessoas e acharam que deviam matar pessoas a favor da liberdade. Com certeza enganadas, acho eu. Esta tecnologia não é diferente das outras. A questão é, vai ter um impacto legal maior, muito maior. Aquilo que tivemos que fazer para legislar relativamente à internet, à web, aos certificados digitais e à tecnologia que nós estamos a utilizar, é uma pálida imagem comparado com o que vem. E, portanto, a sua questão é ultra pertinente. Nós vamos ter que mexer na legislação e forte. Se nós mexemos na legislação tipo China, sim, é verdade, pode ser um Estado totalitário. Não é isso que queremos. Bem, então vamos votar nas pessoas que vão mexer na legislação para que não seja. Porque as pessoas não estão à solta, elas dependem do nosso voto. E é assim que funciona uma democracia. Eu espero que as pessoas votem bem. Não vou fazer campanha eleitoral, mas espero que votem bem. Se votarem todos para o lado contrário, aí vai correr mal. Eu dou aulas na China, eu sei o que é que está a passar lá. Não é lá que eu quero viver.
Sim, eu podia complementar aqui com aquilo que não é legislado. Ou seja, existe agora um movimento muito forte dentro daquilo que se chama o Web 3.0, ou seja, que no fundo é todo este tema da blockchain. Os NFTs são só o início e, portanto, agora começamos a olhar para um novo mundo a que se chamam DAOs, Decentralized Autonomous Organization. E, portanto, aí o que é que isso implica? É não ter uma entidade central que controla uma determinada organização, podendo ela ser uma comunidade, ou podendo ser uma empresa, ou podendo ser o que quer que seja. E, portanto, nesse tema em específico, isso significa que vão ser os detentores do token daquela DAO a poder decidir para onde aquela DAO vai. E, portanto, nesse sentido, nós acabamos por ter essa real democracia que funciona em tempo real. Ou seja, que nós conseguimos, através do token, decidir em tempo real para onde é que aquilo vai, de uma forma coletiva. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que estão a ser construídas coisas muito interessantes e que eu acho que vão ser também um próximo passo que não vai ser apenas aplicado dentro deste mundo, ou seja, desculpando o termo crypto-nerds, ou seja, de quem está entusiasmado com esta tecnologia, mas mais do que isso. Aliás, a título de exemplo, existe uma DAO que está a ser criada, ou que já foi criada, que se chama Constitution DAO. O objetivo é tokenizar a Constituição norte-americana. E, portanto, no fundo, quem compra aquele token está a financiar a compra da Constituição de forma física. Portanto, o objetivo dessa organização é, efetivamente, comprar a um museu, que já não sei qual é, mas comprar ao museu a Constituição norte-americana, física. E, portanto, isto depois acaba por ter implicações enormes e, portanto, o que se pode fazer a partir daqui é infindável. Bom, temos perguntas. As perguntas ficaram todas para o fim. Olá, outra vez. A pergunta é rápida, mas não sei se a resposta será, mas pronto. A questão é, eu suponho que os NFTs sejam todos comercializáveis, ou esse será o propósito. Mas como vimos há pouco, até por questões de certificados de idade, ou para comprar um carro, ou o que seja, nós podemos fazer um NFT da nossa própria identidade e poderei eu comercializar. E se eu vender a minha identidade, isso não faria muito sentido. Deveria haver aí uma maneira de poder evitar isso, não é? Não percebi, portanto, não sei se há aqui algum sentido nesta pergunta também. Outra pergunta, se calhar vamos dar outra pergunta também. Mais uma. E fechamos. Bom, viva! A minha não é uma pergunta. Imaginem que é uma oferta. Para já, obrigada pela vossa intervenção. Eu tive a seguir tudo com muito interesse. Não sei se aprendi tudo. Não sei mesmo. Vou daqui cheia de dúvidas, mas isso é bom, porque vou fazer perguntas a muita gente aqui da equipa. E queria só dizer que a Ciência Viva lhes agradece muito a intervenção que tiveram, terem aceitado o convite para estar aqui, e queríamos que vissem os vossos telemóveis e consultassem o vosso e-mail agora, se fosse possível, porque têm aí uma oferta. Claro que o Lionel não tem. Até porque ele... Nem tem telemóvel. Nem tem telemóvel. Portanto, mas o Lionel Moura não tem porque ele é o artista. Exatamente, dessa arte digital. Acabaram de receber arte digital no vosso telemóvel. O que é que você recebeu? Que vão poder converter em NFT. Não sei o que é que vos calhou, mas queremos muito que daqui a algum tempo, não muita, possa valer alguns milhões de euros. E a verdade é que estão ao alcance de todos, porque todas as pessoas que comprarem um bilhete via internet aqui para virem ao Paco, agora ao Pavilhão do Conhecimento é o Paco, poderão, portanto, têm direito a uma arte digital, podem converter em NFT. Está bem? Portanto, aproveitem bem. E muito obrigada. Obrigado. Bom, e depois desta inesperada, depois desta intervenção,
deste inesperado evento, de vermos aqui a arte digital em prática e com este convite para depois ser convertida em NFT, terminamos o nosso painel. Muito obrigada aos nossos oradores. Obrigada à assistência, quer a assistência que nos acompanha aqui, quer a assistência que está lá em casa a seguir-nos através do YouTube. Muito obrigada a todos e fiquem atentos à nossa programação, porque afinal é preciso não esquecer que estamos na Semana da Ciência e da Tecnologia e que temos quase 500 eventos em todo o país à vossa espera. Muito obrigada a todos e até ao próximo evento da semana. Obrigado. Obrigada.